Enfim. É o Max falando com você agora? Não, eu vou mostrar a mensagem, só para o Cris entender mais ou menos. Mas pode continuar, Thiago. Não, você falou uma coisa curiosa, eu vi uma passagem uma vez, uma entrevista de um engenheiro francês falando sobre o Prost. E o que aconteceu? O Prost que tinha parado de correr, eu tava naquele ano sabático, não sei o quê, e em alguma situação específica, eu não sei o ano cravado, e o Prost foi fazer um teste com a Ligier. Eu lembro desse post aí. Aí, que foi o Frank Durney. acho que é esse mesmo. Engenheiro do meu pai, da Williams. E aí, então, colocaram o Prost no carro, e assim, o cara foi quase, 2 segundos mais rápido que o Butsen. E todo mundo achando, não, o Butsen é um bom piloto, talvez não faça tanta diferença. E o cara, então, seria um outro patamar. Sim. A questão que fica, a gente até falou semana passada. Eu tava lendo. Então, sim, todo mundo ficou curioso agora que eu tô lendo. Faz uma análise ali, sem entrar em... Não, vai fazer. Então, fazendo uma análise rápida aqui, curta também, como performance de uma volta, sim, ele acredita que o carro lá da V-Corp é um carro forte. Agora ele não entrou em detalhes se é mais forte que o carro dele ou se é menos forte. Por quê? Porque é um carro que... Talvez um carro que pudesse andar mais do que ele menos a risco de guiar do que o carro dele. Porém, numa situação de corrida, como o carro dele gera mais downforce do que o carro lá da V-Corp, o carro dele acaba gastando menos pneu do que o carro lá da V-Corp, então, consequentemente, acaba sendo um carro mais forte na corrida. Durante várias voltas. Do que o carro lá da V-Corp, por exemplo, que acaba sofrendo muito mais com o pneu, por isso que no começo da corrida a gente vê performances similares, né? Às vezes, por exemplo, a China, o Max largou aqui em quarto, né? Não foi? Quarto, né? Então, você pode entrar numa situação dele estar largando em quarto, ter um carro lá da V-Corp andando perto dele, daí você assiste as primeiras 4, 5 voltas da corrida, você fala, nossa, os caras estão dando canseira nele, só que daí, à medida que a corrida vai andando pra frente, você vê que tem uma diferença grande. Por isso que em várias provas a gente percebe, por exemplo, pegar o performance do Tsunoda. Às vezes o Tsunoda classifica em 8º, 7º, e no final da prova, tá entre 10º e 11º. Mas isso é uma coisa em geral das equipes menores, né? Tem as 4 maiores lá, Mercedes, Ferrari, Red Bull e McLaren. Mas aí não é só downforce, né? Como o Max falou aqui, tem umas outras coisas que vêm em jogo que quando você junta 70 voltas, faz uma diferença. Talvez por uma volta só, se junta mais o grid, mas aí vamos supor que seja, enfim, como é que eu vou falar o que ele falou aqui? Não, mas ele falou de uma... por exemplo, você acabou de comentar que faz uma diferença, mas ele usou uma terminologia interessante, né? Tire management, né? Então, ele mesmo escreveu isso aí. Tire management, você realmente tem que cuidar dos seus pneus, porque sim, todos os carros são muito parecidos nas primeiras 5 voltas de corrida. E cuidar dos pneus é uma coisa 95% depende do piloto. Não é só o carro, mas é o piloto saber exatamente o limite do pneu para você não estressar o pneu para o pneu durar. Então, eu vi a corrida da China, eu vi depois a onboard inteira da corrida do Max, depois eu vi a do Hülkenberg, eu vi a do Bortoleto. Você pega o do Max, por exemplo, ele perdeu no primeiro stint inteiro, ele perdeu uns 3 para 4 segundos. Vou juntar o stint inteiro, porque ele andou menos do que deveria, porque a Fórmula 1 tem uma coisa interessante hoje em dia, como eles têm menos pneus do que antigamente, andam menos e também não treinam tanto, eles não conhecem o pneu tão bem. Diferente de pegar na época do Schumacher, ele sabia exatamente o que o pneu fazia. Primeiro que o pneu era feito para a equipe, e eles passavam a semana treinando, sabendo exatamente que o pneu. Hoje em dia, eles treinam e eles dependem muito durante a prova, né? Eu tava ouvindo o rádio, eles ficam perguntando, como é que tá o run, né? Como é que tá o primeiro stint do fulano, do ciclano? O fulano tá de duro aqui, tá indo muito bem, então acho que a gente pode colocar. Então, as dinâmicas estão mudando bastante, mas depende muito do piloto saber fazer a leitura certa do pneu e saber forçar o pneu de uma maneira coerente que vai dar resultado. Enfim, é bem complexo esse tema, mas eu acho que são vários fatores que acabam fazendo diferença das equipes grandes para as pequenas. A experiência do piloto e também essa tecnologia que as equipes grandes acabam tendo por ter melhores engenheiros, mais orçamento. Orçamento não, mas
tem pessoas melhores lá que acaba dando pequenas diferenças que talvez em uma volta dá 2 décimos, mas em 70 voltas, botar 2 décimos por volta, acaba dando um caminhão de tempo, né? Boa. Só para finalizar o seu texto que você recebeu do Max, o que eu entendi do texto, ou seja, o que eu percebi, aquilo que ele estava querendo dizer é, sim, o carro da V-Corp, de repente hoje poderia até ser um carro mais rápido na classificação, porém eu sou mais o meu carro na corrida. Então a gente está tentando simplificar a informação que ele passou para o Nelsinho. Espetacular isso daqui. Por isso que eu falo que o Pelas Pistas é um baita de um programa aqui. Like no vídeo, se compartilhe com o pessoal, porque tem informação bacana. A gente não fica fazendo dancinhas aqui, apesar de provocar o Cris, mas a gente fala de coisa séria aqui, quando o assunto é Fórmula 1.